Pá. Vamos ver se isso aqui está gravando. Muito bem. Está tudo ok. Vou compartilhar aqui minha tela. Senhores, muito bom dia. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, respondam: estou lhe ouvindo. Deixa eu ver se aqui alguma coisa no chat tem alguma coisa. Não tem nada no chat. Ok. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. A videoconferência não ser muito longa. Isso aqui está em inglês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia, na verdade, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se estão me ouvindo, respondam com bom. Estão me ouvindo? Som, um, dois, três. Tá dando para ouvir sim, professor. Ok, muito obrigado. Vamos lá, gente. Vamos iniciar nossa aula. Nossa aula hoje está repleta de informações. Estou tentando compartilhar aqui minha tela. Estou conhecendo aqui as ferramentas. Cadê? Está tudo em inglês aqui. Compartilhar a tela. Muito bem, então vamos iniciar. Como falei para vocês, a gente vai iniciar, retomar com a nossa aula de motores. Então tem hora que eu vou transitar entre a câmera do celular e a câmera do computador. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Gente, nossa aula, nesse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar dois assuntos bem simples: motores elétricos e transformadores. Vocês tinham me perguntado para eu comentar sobre transformadores, que ficou faltando alguns detalhes, como transformador elevador e transformador abaixador. Transformador, gente, ele, quando a gente começa a fundar nos assuntos, ele é muito vasto. Mas, resumindo ele, deixa eu abrir aqui o arquivo. Instalações elétricas industriais vespertino. Cadê você? Vespertino. Cadê? Livro.
Geoindustrial aqui. Professor? Oi. Pode falar. Professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. O pessoal tá falando que tá esperando o senhor aceitar eles. Assim. É para ser automático isso, admitir todos. Ok. Vamos lá. Bom, gente, essa videoconferência está sendo gravada. Eu vou publicar ela no YouTube para vocês assistirem com mais calma depois, ou para quem não conseguir assistir hoje, né? Vou compartilhar aqui minha tela. Eu tenho que compartilhar a tela aqui, os dois monitores. Bom, abri o arquivo. A última aula eu parei, deixa eu abrir aqui, nos conceitos básicos de motores, né? Eu parei aqui mais ou menos no RPM. Mas antes eu vou falar sobre transformadores. Estão me ouvindo aí, tranquilos? Bom, transformador, gente. O que é um transformador? Transformador é um equipamento que vai levar e reduzir a tensão. Vocês me fizeram uma pergunta sobre as características do transformador elevador e transformador rebaixador. Transformador elevador, ele é utilizado mais em subestações e, em alguns casos, em subestações ou em gerações. Um grande exemplo que eu posso dar é, por exemplo, aqui no Senai, aqui do lado do Senai, tem uma indústria eólica. E eles convertem aquela energia solar numa tensão de 1000 volts, mais ou menos. E aí eles vão injetar no transformador uma tensão e esse transformador ele vai levar. Mas quando você olha para o transformador, ele é um transformador comum, que a gente vê nos postes de rua. Não tem nenhuma diferença. Mas a diferença está nas características construtivas. Transformador, todo transformador ele tem óleo ou não tem óleo. Para que serve o transformador elevador? Ele é básico, ele vai elevar a tensão para que a gente reduza a corrente elétrica. Certo? Deixa eu atualizar aqui a ausília. Ok. Atualizando. Então, a característica construtiva do transformador, ele vai mudar ali nos enrolamentos. Porque quando você injeta uma alta tensão ali nele, ele vai, por exemplo, esse transformador comum, você injeta lá 1000 volts, ele vai converter para 13.800 volts. E a característica dele é o seguinte, ele precisa ter uma característica de enrolamento que suporte a corrente elétrica, aquecimento na entrada e um aquecimento inferior na saída. O transformador que a gente encontra na rua, eles são diferentes. Eles entram uma tensão e rebaixam, né? Eles entram lá 13.800 volts e saem 127.220. Então, o aquecimento acontece mais na parte secundária do transformador. E você olha os dois, eles são idênticos, não tem nenhuma diferença, né? A diferença está nas características construtivas, mas eles vão fazer a mesma coisa. Existem uns transformadores que, quando vocês olham, não sei se vocês vão na Energisa fazer alguma espécie de estágio, eles são bem robustos, eles têm um tamanho de uma casa. Na verdade, eles são bem grandes porque eles precisam de uma refrigeração, eles não podem parar de funcionar, eles não podem queimar, porque se você queima um transformador daqueles subestações que alimentam lá 5, 10 bairros, você tem uma multa aí milionária a cada hora, que a gente chama de MIC, FIC e MIC, que são os tempos de clientes sem energia e a duração, a quantidade de vezes, né? Isso é um absurdo, isso vem na nossa conta de energia, quantas vezes a gente ficou sem energia. E eles são gigantes em vários equipamentos que vão proteger, como o relé Buchholz. Ele é um tanque de óleo, vocês podem qualquer dia, se visitar uma subestação, ele tem lá um transformador e do lado ele tem um tanque. E aquele tanque ali é um tanque que a gente chama de armazenamento de óleo. Por quê? Não sei se vocês já prestaram atenção, ou quando vocês vão ferver água, se vocês colocarem um copo, uma panela cheia de água até a beirada e aquecer aquela panela com água, ela vai derramar. Não por causa que ela está borbulhando, porque existe uma dilatação comum na água. Ele vai crescer um pouquinho mais. Né? À toa que o sólido e o gás e o líquido são volumes diferentes. Né?
E acontece a mesma coisa com porque eles esquentam muito. Deixa eu admitir aqui todos, Aline, Fabiano. 13 participantes. Ok. E esse transformador, ok. Esse transformador, eles precisam de um tanque de óleo para, quando aquece, armazena óleo. Quando resfria, esse óleo volta. Alguma coisa assim. E eu um pouquinho ainda não consegui compartilhar aqui minha tela, senão eu vou mostrar para vocês esse tipo de transformador, que são super grandes, né? E ele tem lá um relé de gás que a gente chama de relé Buchholz, que a gente vai ver na última disciplina aqui do curso técnico, que ele vai controlar ali o vapor do gás, porque quando você tem um óleo transformador de elevador, tá? Eu estou explicando aqui, e o rebaixador também. Esse transformador elevador, eles precisam ter um controle preciso, principalmente do gás, da temperatura do óleo, as tensões, até dos passarinhos, para vocês terem uma ideia, existe um controle de pássaros, porque se um passarinho for lá na bucha do transformador e defecar, ele pode causar um curto-circuito e deixar vários clientes, que somos nós, sem energia. Isso é muito ruim, principalmente para a Energisa, que eles prezam pela continuidade de serviço de energia elétrica. Regra número 1 da Energisa, clientes conectados. Então, se vocês olharem para a Energisa hoje, eles priorizam muito os clientes que têm a energia. E depois a cobrança, né? Certo. Agora, outros detalhes do Professor, Sim, pode falar. Professor, só não para estão conseguindo. confirmar. Então, esses transformadores que tem na rua, eles são rebaixadores, é isso? São rebaixadores. Tá, Rebaixadores obrigada. porque eles entram 13.800 volts, alta tensão, entre aspas, média tensão, tá? Entram ali 13.800 volts na média tensão e sai 127.220. Por que é necessário isso? Porque na geração não chega até aqui 127 volts. Porque para você manter essa transmissão até aqui em casa, você gastaria muito cabo, mas muito cabo mesmo. A espessura seria assim, ó. E não tem uma fábrica que utilize a fabricação de cabos grandes assim. Então, há um meio de economizar condutores e de manter um sistema interligado é elevar a tensão, aí você coloca cabos bem pequenininhos e aí você consegue transmitir para várias populações. Uma coisa que eu fiquei de mostrar seria o filme Tempos Modernos, que seria assim, cada indústria tinha sua geração de energia, porque não tinha um sistema unificado, uma usina que gerava para todo mundo. Porque os transformadores que a gente tem em cada bairro, eles vão facilitar a distribuição de energia elétrica. Senão você teria que ter uma usina em cada estado. Era assim antigamente. Se vocês foram no Rio Preto, vocês vão observar que lá era uma usina hidrelétrica, uma PCH. Foi desativada aquela usina porque foi construída uma outra, que foi a de Samuel. E cada estado ali tinha usina. Aqui em Rondônia ainda temos uma Termonorte, inclusive tem até alguns parceiros aqui no Senai consertando algumas máquinas hospitalares da Termonorte. Então, cada estado ali tinha uma Termonorte. Se vocês visitarem também futuramente aquele museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, lá no cantinho, mais lá embaixo, onde estão reformando, lá tem uma usina térmica. E aquela usina térmica era para alimentar toda aquela região. E aí o que eles fizeram? Não, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma usina bem grande para alimentar todos os clientes. Mas para fazer isso, você precisa ter um transformador que é leve para 500.000 volts. Aí esse cabo fica bem fininho. Aí chega em cada cidade e rebaixa para 230 ou 69.000 volts. Se vocês andarem na Raimundo Cantuária ou na Alexandre Guimarães, às vezes me confundo ali, tem aqueles postes que são mais altos. Até ali na Praça de Castro, na Zona Leste, tem aqueles postes ali que são bem altos, de alta tensão. Ali é alta tensão mesmo, que circula ali 69.000 volts. E aí, perdão, é média tensão, tá? E aí aqueles cabos, eles vêm não diretamente da usina, eles vêm das subestações que vão rebaixar. Porque eu preciso desse sistema? O sistema elétrico, ele é bem complexo, quando a gente tenta entender ele, mas ele é de uma forma bem simples. Porque você precisa reduzir as perdas de energia elétrica. E a única forma de reduzir as perdas é elevar a tensão.
Mas a gente não pode ter em casa, por exemplo, 13.000 volts, 1.000 volts. É uma tensão que mata. Então, a melhor forma de você ter uma tensão acessível é 127 volts, 220. Mas para fazer isso, você precisa de vários transformadores. E o último transformador que chega nas nossas casas é o transformador e o rebaixador. Vou tentar mostrar aqui no quadro essa característica. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Você tem aqui a usina. Imagina que isso aqui seja a usina hidrelétrica, né? A tensão que sai aqui nessa usina, imagina que isso aqui seja um rio, esteja cortando a usina. Então, a tensão que sai aqui dessa usina, vou colocar aqui uma torre de alta tensão. Deixa eu admitir aqui as pessoas. Então, a tensão que sai aqui dessa usina, aqui ela entra a 13.000 e ela vai elevar a 500.000 volts. Ou seja, 500.000 volts. É muita tensão aqui. É isso que a gente vê na BR. Aí você vai transmitir para várias cidades que a gente tem aqui em Porto Velho. 2 grandes usinas. Aí quando você sai aqui, aí você tem um transformador bem aqui, ó. Bem aqui você tem um transformador, que é um transformador elevador. Ou seja, aquele transformador elevador ali, ele vai transformar de 13.800 volts para 500.000 volts. É assim que acontece nas usinas. Aí você tem uma subestação que vai fazer isso. Quem é responsável por isso é a Eletronorte. Não é a usina, tá? Ela fica ali, geralmente, muito próximo das usinas, mas não é responsabilidade da usina ter essa subestação. E aí ela sai daqui dos portos, imagina que isso aqui seja os portos de alta tensão. Ela vai chegar até uma outra subestação abaixadora, ali no cantinho. E essa tensão que ela chega ali, ela vai rebaixar de 13.800 volts para, 500.000 volts para 13.800 volts. De novo, que tem lá na usina. Essa energia de 13.800 volts é a mesma que a gente tem nos postos de rua. Deixa eu desenhar aqui. Subestação abaixadora. Então, aqui, ó, você começa a ver os postos de energia. Deixa eu ver. Tá. Então, vai para cá. E para cá. Então, a tensão que você tem aqui, ela entra 500.000 volts. Você começa a ter 13.800 volts. Vou mudar para 230.000 volts. E 500 é muito para longa distância. Ela sai 3.800 volts. Aí você tem aqui um transformador gigante. Aí esse transformador gigante que você tem naquelas subestações, tem toda uma... Você não pode correr, você não pode chegar muito perto, que o risco é altíssimo. E aqui em Rondônia, eles estão construindo aí 21 subestações, fora os outros projetos. Então, vocês vão ser os responsáveis por controlar essas subestações, se quererem, claro, né? Se não mudarem para a medicina. Aí, esse transformador aqui, ó, eles vão rebaixar de 13.800 volts, que é 13.8, para 220, 127. Esse aqui é o abaixador, vai rebaixar. Esse aqui vai elevar, vai abaixar também. E só tem um que eleva, que é o lá da represa dos rios. Quais as subestações que está sendo construída aqui em Rondônia? Esses aqui, ó. As subestações que recebem da usina e vão transformar. Porque aqui em Rondônia a gente tem muito espaço. Rondônia é muito grande. E tem muitas cidades que não têm subestações daquele tipo. Como é que trabalham? Como é que trabalhavam? Elas trabalhavam com gerações térmicas. Existia vários grupos de geradores que estão sendo desativados e eles estão sendo substituídos por essas subestações. Por isso que essa parceria com o Senai estão capacitando
essas pessoas para tomarem de conta. Se bem que hoje tudo é remoto, mas sempre precisa fazer algumas manutenções ali, naquelas subestações. E essa subestação... Professor, Sim, pode falar. as chaves têm alguma relação com os transformadores? Tem. As chaves, elas vão abrir e fechar, mas uma chave, tipo faca, que é aquela que a gente via no episódio do Chaves, que abre e fecha, que solta uma faísca, elas são usadas ainda, mas elas nunca podem ser usadas para abrir o transformador com carga, porque ele vai abrir um arco, vai fazer aquele barulho, zzz, e aí ele vai derreter a chave. Então, primeiro, um procedimento muito comum, você vai abrir um transformador com disjuntor. Ele vai fazer um barulho, cara, sai de perto, é um barulho bem grande. Pá! Ali, aí depois você vai abrir com a chave. É um procedimento. As chaves tem em todo lugar, desde interruptores de casa, as chaves que vão ligar e desligar o motor, que a gente vai comentar aqui, as chaves que vão abrir um transformador. Uma chave muito comum que a gente consegue ver nas ruas são as chaves fusíveis. Por que ela tem o nome de chave fusível? Porque é uma chave que você vai abrir e fechar um transformador. Aí você fala, pô, professor, mas você acabou de falar que a chave não pode abrir o transformador. Existe uma regra. Até 118 kVA de potência, ou seja, 118 mil watts eu posso abrir diretamente. Depois disso eu tenho que abrir com um load buster, que vai extinguir o arco elétrico. Isso já são assuntos já da disciplina de sistema elétrico de potência. Então essas chaves, elas são muito utilizadas. Inclusive chave fusível. O pessoal chama muito de canela. Ah, bate a canela aí. Em sítio tem muito isso, né? Bate a canela lá que abriu. Gente, nunca pode ser feita por uma pessoa que não tem conhecimento. É o que causa muita morte em sítio. A pessoa vai fechar uma canela, que eles chamam, que é a chave fusível, e na hora que ele fecha ali, ele abre um arco, ou aquela pedaço de madeira, ele se torna um condutor e a pessoa morre. Infelizmente. Tem gente que tem a luva e tudo mais, mas a luva que você coloca na mão, ela precisa ter uma garantia. Porque se você tiver um furinho na luva, deixa eu ver se tem uma luva aqui. Tinha uma luva aqui. Se você tiver um furinho na luva, ela vai entrar na luva e vai matar a pessoa. Tem que ter muito cuidado. A alta tensão, ela paga muito bem, mas ela leva a pessoa muito fácil. É uma ótima pergunta sobre as chaves. Basicamente, transformadores é isso. Né? Quando a gente entra em detalhes, são mais características de cálculos e construções. E algumas coisas que vocês vão me apresentar na semana que vem. Alguns detalhes que vocês têm dificuldade, não precisa falar. Professor, o senhor já falou de transformadores? Sim. O senhor já falou de transformadores a óleo? A óleo? Não falei. Transformador a óleo, resumindo, é um transformador que refrigera. Por quê? Porque o óleo ele vai refrigerar o transformador. E esse óleo, antigamente, esse óleo ascarel era cancerígeno. É cancerígeno, né? E as pessoas usavam para passar em ferida, por exemplo, a pessoa se machucou, batia. Então, a população ainda tem isso na mente. Minha sogra, ela gostaria de ter esse óleo. E eu falo para ela, isso aqui é cancerígeno, tira isso da mente. E ela, não, esse óleo é muito bom, não sei o que, óleo de transformador. E, para vocês terem uma ideia, ela passa óleo de máquina nas juntas. Parece que é robô, né? Engraçado isso. Mas o transformador a óleo, resumindo ele para não tirar o assunto de vocês da apresentação, né? Ele vai refrigerar o transformador, porque o transformador, não sei se vocês já pegaram o carregador de vocês, tanto do computador de celular, ele esquenta muito. E olha que ele nem tem transformador. Se ele já esquenta, não tem um transformador, imagina se tiver o transformador, ele esquenta muito, porque ele esquenta muito por causa do efeito dele, que é um efeito indutivo. E não tem um dissipador de calor ali no carregador de celular e de computador. O dissipador de calor é a atmosfera. Então, é muito comum, quando o transformador está próximo ali da carga nominal dele, se ele está sendo utilizado 90%, ele vai explodir. Alguns chegam a pegar fogo, mas ali a tampa abre porque ele dilata muito, a tampa abre e aquele óleo ele cai, ele começa a vazar. Então, se vocês verem um transformador vazando ali na rua, é porque ele chegou próximo ali ou ultrapassou a carga dele. Aqui em Rondônia a gente teve muito esse problema, quando chegou a usina.
Porque a gente tem um plano de crescimento gradual. A cada ano as pessoas vão aumentando ali a renda financeira, compram mais ar-condicionado e aumentando a carga. Deixa eu admitir aqui todos. E aí, quando acontece isso, você troca de transformador, é muito normal. Se você pode ver na rua, às vezes uma pessoa troca de transformador. É a cada 5, 10 anos que você faz uma estratégia para isso. Mas quando aqui a usina chegou, teve uma curva nominal muito alta de demanda. Havia várias construções de vilas de apartamento, muita gente chegou ao mesmo tempo. Então havia ali transformadores explodindo ali em todo lugar. E a falta de energia era muito comum aqui em Rondônia, em Porto Velho. E até se readequar, hoje a nossa carga está sobrando. Então, até fazer um redimensionamento da carga vai demorar bastante. Mas vai precisar trocar muito transformador no interior. Porque... O senhor disse, Sim, pode falar. o senhor disse aqui, esses que tem na rua é o rebaixador, né? E Rebaixa onde ficam esses a óleo? na rua também. Transformador a óleo fica na rua. Deixa eu ligar aqui a minha câmera do celular. Tem um transformador aberto aqui no Senai. Travou o celular. Esse transformador a óleo, ele tem em todo lugar. Ele tem nas indústrias, que vão converter energia. Ele tem na rua, você vai converter de 13.800 volts para 127.220, tem em todo lugar. Mas tem alguns lugares que não pode ser utilizado esse transformador a óleo. Onde? Por exemplo, esqueci o nome agora, aquelas zonas petrolíferas que vão coletar o petróleo, aquelas balsas que ficam no meio do mar. Existem alguns transformadores que ficam debaixo d'água, porque tem um robô que vai lá no fundo do oceano e vai perfurar ali, por exemplo, a cratera, para retirar o petróleo. E eles mandam ali uma alta tensão para aquele transformador ali converter para chegar a uma energia mais suave ali naquele robô, que são centenas, dezenas de metros até chegar lá embaixo. E aí fica um transformador debaixo d'água. Então não pode ser um transformador a óleo, porque senão, se vazar um pouquinho de óleo, é uma multa aí bilionária que você tem, que a indústria paga, né? A indústria petrolífera. Então, existem lugares que se utiliza transformador a óleo, que é quase todo lugar. Existem lugares que são transformadores a seco, que a gente chama. Aqui no Senai, bem aqui do meu lado, tem um transformador a seco. Estou tentando ligar aqui minha câmera para mostrar para vocês. Os transformadores a seco, ele é muito comum em motores, em autotransformadores. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu admitir aqui o Vinícius. Vocês estão me vendo? Abre aqui essa câmera, onde eu estou. Deixa eu trocar aqui minha câmera. Bom, esse aqui, gente, é um transformador a seco. Olha só. Bem aqui do lado tem o motor. Olha o motorzinho aqui. Motorzão da WEG. E esse aqui é um transformador a seco. Olha, ele está todo aberto. Ó. Se eu pegar aqui, eu levo um choque. Não posso levar um choque porque está aterrado. Bem aqui tem um aterramento. Ó. Certo? E esse transformador a seco é muito comum utilizar em motores. Por quê? Porque o transformador a óleo ele é muito utilizado onde esquenta muito. Mas, geralmente, esses lugares eles são refrigerados. Tem um ventilador, fica exposto a um meio ambiente mais protegido à luz solar. A gente sabe que a temperatura ambiente aqui de Rondônia é de 40 graus para cálculos matemáticos de condutores. Então, 40 graus, isso afeta muito. Certo? Nosso tempo está quase acabando, temos 10 minutos, mas a gente vai aproveitar bastante esse tempo aqui sobre transformadores. Esse aqui é o transformador Estrela Triângulo. Outro transformador
Outro transformador que eu tenho para mostrar para vocês é o autotransformador. Ninguém fala nele. Vinícius, desliga o microfone, por favor. Professor, você disse que o transformador a óleo, ele esquenta muito, né? Até que temperatura ele pode chegar, esse aquecimento dele? 120 graus. Esse aqui, ele chega até 120 graus e a óleo 80 a 120. Depende do transformador. Porque os transformadores que tem em redistribuição, que eu vou converter de 13.800 volts para 127 a 220, eles são transformadores convencionais de 100 graus, 100 a 120 graus. Depende da potência também. Por exemplo, o transformador de 75 kVA, a temperatura dele é 90 graus. Aí 90 graus ali em operação, certo? Esse transformador aqui é um transformador autotransformador. Ele é diferente de todos os transformadores porque ele não tem uma configuração. A relação de transformação dele é diretamente na bobina. Como assim? Ou seja, você tem um transformador, se você pegar um cabo aqui que é proporcional à distância dele, você tem uma redução de tensão. Qual é a desvantagem? Ou seja, esse transformador aqui, a temperatura dele é 120 graus, pequenininho, mas ele esquenta bastante. E os transformadores de distribuição, a relação de transformação deles são 220, perdão, a relação de transformação deles são a núcleo. Ou seja, você tem um transformador, por exemplo, você tem um transformador aqui, ó. Você tem um núcleo de ferro, é o que mais pesa no transformador. Você coloca aqui o cabo, aí como que ele vai converter energia? Se você coloca aqui, ó, 3.800 volts, ele vai converter por indução magnética. A indução magnética ele vai passar aqui nesse ferro, que a gente chama de fluxo magnético. E aí ele vai passar por esse fluxo magnético aqui do outro lado. E aí que você tem 220, por exemplo. Então, a transmissão de energia é redução, certo? O autotransformador é diferente. Por que ele é diferente? Porque a conversão de energia dele é proporcional ao enrolamento. E quando você substitui o enrolamento, você permite que ele sente mais que o normal. Certinho? E aí, professor, poderia explicar de novo aí essa segunda parte aí dos transformadores, que é por indução e tudo mais, porque o áudio cortou um pouco aí, não entendi. Não precisa ir pro quadro, não. Tá. E simples, o transformador ele vai converter, deixa eu interromper aqui. Bem simples, ele vai... Que isso, rapaz? Deixa eu sair aqui do celular. Beleza. Você tem um transformador... Você tem um transformador que vai converter ali o ferro. O ferro que você tem no transformador, ele vai converter diretamente no ferro, o indutor. Se você enrola um fio no transformador, você pega dois transformadores aqui, ó. Imagina que isso aqui seja uma bobina, isso aqui seja uma outra bobina. E quando você coloca aqui uma próximo da outra, você está convertendo energia daqui para cá, porque são próximos. Quando você distancia, você tem as perdas, que a gente chama de perdas do enrolamento. E para minimizar essas perdas, você coloca um ferro entre eles. Você coloca um ferro aqui embaixo e um ferro aqui em cima. Então, a transmissão de energia vai ser por esse ferro. Então, ele vai converter pelo núcleo de ferro. É o que mais perra, que a gente chama de ferrite, transformador. E esse ferrite, ele vai transmitir toda aquela indução, porque a indução
ele é por todos os lados, igual um roteador de celular, ele vai transmitir para todos os lados. Quando você coloca o ferro aqui em volta dele, você está dizendo, ó, ou indução, passa somente nesse ferro aqui, ó. Então o rendimento aumenta muito do transformador. E o transformador, autotransformador, aquele que eu mostrei ali no fundo, por último, ele não tem um núcleo ali, diretamente nele. Ele tem um cabo físico saindo diretamente do enrolamento. E ele esquenta muito por isso, certo? Agora, acho que encerramos a parte de transformadores. Vamos entrar em motores? Bora. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre transformadores? Eu vi que na internet, eu até queria confirmar essa informação com o senhor, que a fonte do computador, ela tem uma espécie de transformador que transforma a energia de 120 por aí para 10. Estão me ouvindo agora? Sim. Muito bem. Então, deixa eu autorizar aqui o Jadir. Ele não me ouviu. Não ouvi. Estava no silencioso aqui. É que eu queria confirmar uma informação com o senhor. Pode falar. É que eu tinha visto na internet que a fonte do computador, tem um transformador rebaixador que rebaixa a tensão de 120 por aí para 10. Isso é verdade? É verdade. O transformador do computador, eles não são esse transformador igual que eu mostrei para vocês. Eles têm ali um núcleo que vão transformar energia, só que diferente do transformador de rua. Qual a diferença? O transformador de rua ele vai transformar energia por indução magnética. Isso é o princípio básico do transformador. O carregador de celular da gente, eles vão transformar energia por chaveamento. Qual a diferença? A diferença é que, por indução, você tem um efeito magnético, que a gente chama de reatância indutiva. O carregador de celular, ele vai converter energia por chaveamento, ou seja, ele vai pegar aquela onda senoidal que vocês viram e vai cortar em vários pedaços e transformar uma linha reta. Qual é a vantagem? A vantagem é que você tem um carregador muito leve. Você consegue, nem quase tem peso. E a desvantagem é que eles, por fazer chaveamento, eles vão poluir a nossa rede de energia elétrica. Mas a resposta é sim, ele tem um transformador, mas é um transformador ali não como que a gente estava explicando. Ele é o transformador transistorizado, que a gente chama. Certinho? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Transistor é o que revolucionou a eletrônica, né? É o que permite aí todos os equipamentos eletrônicos. Desde tela de celular, tudo. Revolucionou. Bom, infelizmente, eu não vou conseguir compartilhar a tela. Eu não descobri aqui onde que compartilha a tela. Se vocês já usaram essa plataforma. Eu estou usando essa plataforma Zoom para conhecer mesmo, para saber se vocês estão vendo melhor, ouvindo melhor que o Google Meet, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui no meu computador e eu vou comentar com vocês. Eu estou na página 9 do slide. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou vocês estão me vendo? Não estão me vendo? Sim, professor. Estão vendo minha tela do meu computador? Não, né? Não, só você. Eu não. Não, né? É que ainda não descobri aonde está tudo em inglês aqui. Tem um negocinho com uma setinha para cima, pelo menos no meu celular tem, que você pode compartilhar a tela. Certo. O tempo ele vai acabar agora, gente, da primeira parte. Então, a gente tem que entrar na segunda parte, que é 40 minutos de videoconferência. Então, o link está no grupo e também está no e-mail de vocês. Eu não sei como vocês acessaram essa videoconferência, acredito que foi através do código, né? Então, temos que transitar para a segunda parte, que é os motores elétricos. Vou
apresentar pelo celular, que no celular acredito que seja mais fácil essa configuração. Os motores elétricos, que eu vou comentar agora, vou mostrar para vocês, são características físicas e dimensionamento, certo? Vamos lá. O motor elétrico, eles são tudo parecidos, os industriais, não os que a gente tem em casa. Eles são meio oval, tem uma ponta de ferro e tem uma base. Nem todos os motores têm base. Mas eu fiz um questionamento na videoconferência de ontem sobre a diferença dos motores antigos e motores mais recentes. Os motores antigos, eles eram maiores, muito maiores do que os de hoje. Quando você coloca um motor elétrico atual, eles são menores. E você tem um desafio porque ele fica mais baixo. Aí você precisa criar ali uma base maior, dá um certo trabalho. Às vezes a pessoa quer o mesminho ali para que a indústria funcione. Mas se você compra o mesmo motor, você não tem nenhum rendimento melhor, porque o consumo de energia, ele representa aí 80% dos gastos de consumo. Porque o motor elétrico, ele custa lá, vamos colocar aqui, R$1.000, o motor de 1 CV, aquele que eu mostrei na última vez. Aí esses R$1.000, no segundo mês, se você utilizar ele 24 horas, ele já chegou a R$1.000. E depois do terceiro mês, quarto mês, no quinto mês, ele continua tendo um consumo muito grande. É igual chuveiro elétrico. Você compra o chuveiro elétrico, ele custa lá R$50, R$100, mas ele consome muito na nossa conta de energia. Então, só no primeiro mês, se você usa muito chuveiro elétrico, ele vai representar ali mais da metade da conta de energia. É a mesma coisa com motores elétricos. Então, tem que ter muito cuidado quando escolhe motores, porque isso representa ali o nosso consumo e o nosso produto final nas indústrias. Por que estou falando indústria? Porque representa a nossa disciplina, instalações elétricas industriais, que é a base da indústria dos motores elétricos. E na apresentação de vocês, tem ali algumas características constitutivas, que eu vou ligar aqui a tela do meu celular e vou transitar agora para a segunda parte, naquele segundo link, certinho? Então eu vou interromper aqui, que já deve estar acabando o tempo. Então eu encontro vocês no segundo link, para não acabar de repente. Vou encerrar.